Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você técnicas e ferramentas de comunicação e relacionamento no ambiente de trabalho. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode contornar ou controlar o nervoso durante uma apresentação ou para uma apresentação. Ficar nervoso para uma apresentação é muito comum, na verdade. Você provavelmente já deve ter passado por uma situação dessa, seja no comecinho, seja antes. E eu vou conversar com vocês, vou explicar um pouquinho três coisas que acontecem para a gente ficar nervoso, ou o porquê que acontece. E depois no final eu vou dar três dicas de como você pode melhorar esse nervoso. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é o seguinte: eu fico muito nervoso numa apresentação, Rodrigo. Acontece que eu fico muito nervoso, muito nervoso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Depois que você sai da apresentação e vai conversar com alguém, você vira e fala assim: nossa, eu estava muito nervoso. E a pessoa vira para você: mas você apresentou bem. O que isso significa? Ou isso nunca aconteceu com você? Então eu vou trazer alguns exemplos se isso nunca aconteceu com você. É comum isso acontecer, tá? É comum alguém sair de uma apresentação que estava muito nervoso durante a apresentação e ele vai conversar com alguém depois, com um colega, e a pessoa fala: nossa, mas você apresentou muito bem. Por que isso acontece? Acontece pelo simples fato de você não parece tão nervoso quanto você sente. Sentir nervoso é uma emoção. Emoção é algo que nós transparecemos para os outros. A gente consegue, dificilmente a gente sente uma emoção, a gente atravessa uma emoção e as pessoas não percebem que nós estamos emotivos, ok? Porém, existe na sua escala, no seu termômetro interno, você acredita que o que você está sentindo é exatamente o que a outra pessoa está vendo que você está sentindo. E não funciona bem assim. A prova disso é, às vezes você está muito nervoso fazendo uma apresentação e na hora que você sai, a pessoa fala: nossa, mas não parecia que você estava tão nervoso. Puxa na sua memória se isso nunca aconteceu com você, ou conversa com pessoas que fazem apresentação e ficam nervosas. Você vai perceber que isso é muito comum. É muito comum mesmo, e isso acontece com você. Porém, aqui a dica, né, nesse caso, é: não se preocupe. Você pode estar muito nervoso, mas as pessoas não vão perceber todo esse nervoso que você está sentindo. Ou seja, foque e faça o seu trabalho. Faça a sua apresentação. A gente acaba pensando muito na gente. Toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, a gente pensa: nossa, eu estou muito nervoso, onde eu estou pondo o braço, como é que eu estou mexendo, como é que eu estou falando, onde eu estou apontando. E isso acaba tirando o foco da essência de uma apresentação, que é quem está te ouvindo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você. Então, meu foco tem que estar em você. Como eu passo a melhor mensagem? Como eu faço para você entender da melhor maneira possível o que especificamente eu quero passar para você? E se eu começar a me preocupar ou pensar muito em mim, aí eu fico muito nervoso, eu vou ficando cada vez mais nervoso, eu posso começar a gaguejar, eu posso começar a não lembrar das coisas, simplesmente porque o foco está em mim e não em você. Entende? E o fato de eu achar que eu estou muito nervoso e que as pessoas estão percebendo, eu estou colocando o foco em mim. Então, sim, você não parece tão nervoso quanto você sente, ok? O segundo ponto, ele está muito ligado a esse, que é: você pode sim até estar nervoso, mas quem falou que você não está fazendo um bom trabalho? Essa é uma correlação que a gente nunca faz. Ou melhor, a gente não costuma fazer. Porque, de novo, eu estou tão preocupado comigo, o que vai acontecer comigo, o que as pessoas vão pensar, o medo que eu tenho de falar em público, vergonha, o foco está sempre em mim. Mas eu posso estar nervoso e mesmo assim fazer um bom trabalho. Não é excludente. Não é porque você está nervoso que sua apresentação vai ser ruim. Não é porque você vai estar nervoso, porque você ficou nervoso, que você não fez o seu trabalho bem feito. Que você não entregou o que você deveria ter entregue. Entende? Por quê? Eu conheço muita gente que faz muita apresentação, muitos apresentadores, muitos trainers, e eles falam que eles ficam um pouco nervosos durante ou um pouco antes. Dependendo do tipo da situação que eles estão vivenciando, eles ficam nervosos. Mas quem falou que eles não vão fazer um bom trabalho?
Imagina o seguinte, se fosse excludente, se você ficasse nervoso, automaticamente você não faria um trabalho ruim, que esse é um dos medos, ou melhor, esse é o principal medo quando você for fazer uma apresentação, é fazer uma apresentação ruim. Você não é excludente, não é porque você está nervoso que você vai fazer uma apresentação ruim, não, muito pelo contrário. O nervoso vai te ajudar a você focar e pensar na mensagem que você tem que passar. Se você tem que estudar antes, você vai estudar, enfim. Não é excludente, não é porque você está nervoso que você vai fazer um trabalho ruim, gente. Entende? Faz sentido isso? Você alguma vez já pensou que dessa causa e efeito de se eu ficar nervoso, eu vou fazer um trabalho ruim? De repente, isso é até alguma crença que é comum a gente ter a respeito de apresentação, de falar em público, que é aquele medo, a gente chama de medo, nervoso. Mas por quê? Porque eu acredito que eu vou fazer um trabalho ruim. E não necessariamente. Você pode ficar nervoso, você pode ficar um pouco envergonhado, você pode até gaguejar durante uma apresentação. Mas você pode sim fazer um bom trabalho. Pensa na época da faculdade. Você nunca fez uma apresentação, nunca ficou nervoso, mas necessariamente a sua apresentação, o que você falou, estava ruim, estava errado? Não. Então, esqueça isso, ok? Outro ponto muito importante é, a gente costuma ficar nervoso antes da apresentação também. Porém, nosso vocabulário ele é muito limitado. Quando eu digo nosso, eu digo de uma maneira geral, a gente tem um vocabulário muito curto, especificamente falando de definir o que a gente sente. Existem algumas linhas de pensamento que eu estudo, que eu sigo, que dizem o seguinte: toda vez que você dá um nome para alguma coisa, você diminui ela, você tira a grandeza que ela existe dentro de você ou em qualquer lugar que seja. Então toda vez que você dá um nome para alguma coisa que você sente, você está colocando ela numa caixinha. E colocá-la numa caixinha, automaticamente você delimita e tira o tamanho dela. E é engraçado porque as caixinhas de qualidade, na hora que você encaixa, você diminui. As caixinhas de coisas que não são legais, na hora que você põe numa caixa, parece que a caixa do medo é enorme. E a caixa do nervoso também é muito grande. Por quê? Porque tudo a gente fala que é nervosismo. Tudo a gente fala que é ansiedade. Ah, eu estou muito ansioso. Só que muitas vezes a gente vai fazer uma apresentação porque a gente conseguiu alguma coisa. Seja por uma entrevista, seja uma apresentação sobre um tema que você conhece muito no seu trabalho, seja uma apresentação de um trabalho que você fez, que seja na faculdade, um trabalho legal que você fez. E aí existe um mix de sentimentos, um mix de emoções que a gente acaba tendo. E a gente começa a misturar algumas áreas, só que, como eu disse, o nosso vocabulário é limitado, a gente não sabe reconhecer isso e atribuir o nome correto. A gente coloca tudo na caixinha do nervoso, tudo na caixinha do medo, principalmente do nervoso. E existe uma parcela muito grande do que você sente antes de uma apresentação, que é chamada empolgação. Porque sim, se você está sendo convidado para fazer alguma apresentação, se você está indo para uma entrevista, você tem que estar empolgado, você tem que estar feliz. Uma grande parcela do que você está sentindo é sim empolgação. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, na maioria das vezes, o que você sente antes é empolgação. O que você sente na hora é um pouco de empolgação. Com uma mistura, é claro, que pode ter nervoso, um pouco de ansiedade. Porém, foque na sua empolgação. Porque empolgação é uma qualidade, é o que a gente chama de recurso, que ele te impulsiona. Ele não vai te deixar com... Você não vai colocar ele dentro da caixinha do medo. Porque o medo cabe um monte de coisa. Cabe o nervosismo, cabe a ansiedade. Né? Tem gente que chama ansiedade boa e ansiedade ruim. Eu discordo. Ansiedade, dependendo do que você está sentindo, é empolgação. E ansiedade é a ansiedade. Ok? Então, foque nisso. Foque que o que você está sentindo antes, uma grande parcela é empolgação. Eu vou pontuar o terceiro item aqui inicial, que é nervoso é diferente de empolgação. Ok? E aí, quais são as 3 dicas? A primeira delas, a mais básica, não tem jeito, meu amigo. Para você fazer uma apresentação muito boa, você precisa estudar. Estudar, estudar, estudar. Por quê? Eu já comentei isso várias vezes. Isso faz parte fundamental de um relacionamento, de uma conexão.
Ah, mas apresentação, relacionamento, conexão, sim, porque você precisa se conectar com a sua audiência, você precisa se conectar com a sua plateia. E toda vez que você tem tudo na ponta da língua, tudo aquilo que você vai falar, você conhece muito bem, você consegue prestar atenção, adivinha em quem? Em você? Não, na sua plateia, na sua audiência, no seu entrevistador, no seu chefe, na sua equipe, por que não? Eu conheço líder, eu já vi líder, que é diretor, tremendo, batendo dente para falar uma coisa simples, meia folha, para uma plateia de 20 e poucas pessoas, uma coisa muito pequena, não era nem uma plateia, era uma sala de aula. Então, não existe essa questão de cargo, de hierarquia, de idade, de gênero, não. Por isso, quanto mais você souber, mais você vai conseguir colocar o foco em quem está te ouvindo. E mais você vai conseguir se conectar com eles. Porque sim, para você passar uma boa mensagem, para você passar aquilo que você quer passar, você precisa estar prestando atenção no seu ouvinte. Segunda dica, que ela está diretamente amarrada com essa primeira que eu acabei de dar, que é foque na sua audiência, foque nos seus ouvintes e não em você. É uma tendência muito grande que a gente tem de achar que a gente é o centro do universo. É até estranho falar isso, parece mãe falando, parece briga de namorado com namorada. Né? Mas sim, toda vez que você pensa mais em você do que a pessoa que está te ouvindo, você acha que você é o centro das atenções. E na verdade, para você que quer apresentar, para você que quer falar, para você que quer passar numa entrevista, se é você, para você que é esse cara que quer fazer uma apresentação bem feita, você não é o centro das atenções, é a sua plateia, a sua audiência, que é o centro das atenções. Ah, das atenções? Não, da sua atenção. Porque você só controla a sua atenção, você não controla a atenção da sua plateia. Parece estranho isso, né? Porque toda vez que você quiser controlar a atenção da sua plateia, você vai se dar muito mal. Então você precisa prestar atenção neles. Entende? É um pouco diferente você prestar atenção do que você querer controlar a atenção deles. E quando você presta atenção, você consegue medir, saber se a sua mensagem está sendo passada da maneira correta, se eles estão gostando, como se você tivesse um termômetro. Você está o tempo inteiro olhando. Imagina uma sala com várias pessoas, você olhando, são vários termômetros. Aquele ali está mais frio, então eu preciso aquecer um pouquinho mais aquele canto ali, aquele cara ali, o que será que está acontecendo? Você olha para ele, fala olhando para ele, não é verdade? Aquele canto ali está bem aquecido, então, eu vou deixar ali por enquanto. E aí começou a virar uma conversa, começou a virar um assunto paralelo, aí você chega mais perto. E aí, estão gostando? Entende? Mas tá tudo aqui. Mas eu já treinei, eu já sei o que eu vou falar, eu conheço muito do assunto, eu estudei muito para isso. Então eu me permito deixar o meu foco na minha plateia, na minha audiência. E o que mais você pode fazer para controlar esse nervoso? O último ponto, ele parece ser um pouco simples. Parece não, porque ele é simples. Como eu disse, normalmente você sente uma mistura de sentimentos e emoções antes, né? Pode ser um dia antes, uns dias antes, minutos, horas antes da sua apresentação, da sua entrevista, enfim. Mas uma coisa que ajuda muito é uma coisa que a gente chama de ensaio. Ensaiar. Você ensaiar mentalmente o que você vai falar, como você vai falar, e você ensaiar não uma vez, mas mentalmente, várias vezes, várias vezes. Porque tem uma diferença também entre você ensaiar o tema do que você ensaiar mentalmente como vai acontecer. Uma pequena diferença. Eu lembro uma vez que eu fiz uma dinâmica, era um processo seletivo, e eu fiz uma dinâmica de apresentação. Cada um tinha que levar de uma maneira diferente. Teve gente que levou um porta-retrato grande, colocou o rosto e falou. Teve gente que montou como se fosse uma maquete para contar da vida. E eu, como eu era um cara um pouco mais quadrado, né, do que sou hoje, graças a Deus, eu consegui ter mais jogo de cintura. Eu lembro que eu levei 3 banners. E cada banner falava de um determinado aspecto da minha vida. E eu pensei, passado, presente e futuro, da onde eu vim,
o que eu quero, o que eu sou, até onde eu cheguei, e um outro banner era o futuro. E eu fui com os 3 banners enroladinhos, certinho, na mão. Abria um de cada certinho. Eu só ia soltando 3 banners enrolados. Banner mesmo, mandei imprimir. Enrolei eles, né? E eu lembro que eu fiquei treinando na frente do espelho várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Até o jeito de pegar no banner, como é que eu ia falar, qual que era a sequência que eu ia falar. Porém, eu me dei conta que não adiantava nada eu falar na frente do espelho. Porque eu estava olhando pra mim. E por incrível que pareça, aquilo não estava me ajudando, estava piorando. Eu falei, bom, então o que está faltando? Está faltando quem eu vou falar. E eu comecei a lembrar de quem eram as pessoas, porque era um processo seletivo muito grande. Eu já te conhecia os entrevistadores, a equipe da empresa, os diretores da empresa que estavam participando do processo seletivo. Então o que eu fiz? Eu visualizava eu falando e eles ali, eu falando eles ali, eu falando eles ali me ouvindo. O que aconteceu na hora? A minha apresentação foi perfeita. Ah, mas como é que você sabe, Rodrigo? Primeiro, porque continuei no processo, eu passei. Segundo, porque eu consegui olhar nos olhos de todos os diretores, eu tinha treinado muito, eu sabia que eu tinha que encantar os meus entrevistadores, e eu visualizei antes como eu ia fazer. Então o que eu fiz? Durante a minha apresentação, falando de mim, porque era uma coisa que eu sabia muito, eu tinha treinado muito, eu tinha visualizado, eu prestava atenção neles e eu via o sorriso aqui. Tanto é que algumas pessoas vieram, quando eu comecei a apresentação, todo mundo olhou, nossa, mas ele vai com um banner na mão, vieram me oferecer ajuda, você quer ajuda? Eu falei, não, obrigado, eu já treinei assim, na verdade eu não falei isso. Eu falei, não, obrigado, pode deixar, eu consigo. E os próprios entrevistadores olharam assim e falaram, nossa, mas, tipo, ele vai conseguir? E na hora que eu fui fazendo, eu fui olhando para cada um deles, eu percebia o sorrisinho de canto de boca, tipo, nossa, ele fez sozinho, do jeito certinho, de uma maneira natural, é claro. É importante você passar uma mensagem de uma maneira natural, porque a gente tem a tendência de querer ser tão perfeito numa entrevista, numa apresentação, né? Nesse caso era uma entrevista, que a gente acaba esquecendo que a gente precisa passar da melhor maneira possível que a gente tem. Então, meu amigo, resumindo, você precisa mentalizar e repassar na sua cabeça várias vezes como vai ser esse começo. Como você vai entrar para a apresentação, como você vai ficar em pé, como é que você vai falar, onde as pessoas estarão sentadas. Ah, Rodrigo, mas eu não conheço o lugar. Ok, mas você consegue pensar como é que você vai fazer. E na hora que eu chegar na hora, você vê que é diferente, você já reprocessa. Você reprocessa o que você pensou. Quem faz isso muito bem é um cara que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Michael Phelps. Só um dos maiores, se não o maior medalhista de natação, um medalhista olímpico de natação que existiu até hoje. Ele já cansou de falar que o que ele faz antes da prova é justamente passar e repassar mentalmente tudo o que pode e o que não pode acontecer dentro da prova. Então ele se imagina desde o momento, isso é palavras dele, entrevista diretamente feita com ele. Ele se imagina entrando na arena, caminhando para a posição dele, como ele vai pisar, com que pé, aonde ele vai colocar o pé, como que ele vai segurar os dedos para dar um impulso, como é que vai ser o pulo dele. Ele repassa mentalmente mais de 1000 vezes tudo que pode acontecer, como ele vai fazer, como vai sair. O detalhe que ele utiliza também é que ele pensa num possível erro e como ele vai fazer para corrigir esse erro ou para contornar essa situação durante a prova. É bastante, né? Mas para você ver, se um dos maiores medalhistas da história da natação faz isso, por que você não pode fazer para a sua apresentação? Legal? Bom, gente, é isso. Comenta aqui se você fica muito nervoso para uma apresentação, como que você vai usar essas técnicas, essas dicas que eu dei para vocês. E lembre-se, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No Instagram, sempre tem uma coisinha nova para vocês lá. Sempre tem uma dica, um videozinho. Então me acompanhe lá, tá bom? Até mais, abraço.